Queridos irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, uma breve reflexão, uma mensagem de Deus, em João capítulo número 11. João 11, trata-se da pessoa do Cristo, as maravilhas que Ele operou enquanto estava aqui neste mundo e opera ainda em nossas vidas. Mas aqui tem um testemunho muito bonito, capítulo 11, apenas um versículo de número 28. João, capítulo 11, versículo de número 28. Eu vou ler primeiro João, capítulo 11, 20, e depois o 28, para a gente entender melhor. O 20 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. A igreja pode ler esse 20, todos juntos, vamos lá? E no versículo 28 diz assim: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus que se preocupa conosco, ó Pai. E nesse episódio, ó Deus, a família que o Senhor amava tanto, jantava várias vezes, ia para Betânia, e na casa de Maria, de Marta, de Lázaro, ali o Senhor tinha essa comunhão, ó Pai. E essa história, essa narrativa do capítulo 11, do Evangelho de João, fala, ó Deus, da doença deste servo, teu amigo a quem o Senhor amava, mas o Senhor tinha um propósito, ó Deus, tão grande nessa família, ó Pai, que o Senhor permitiu o falecimento deste teu servo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra fala de propósito que o Senhor tem, ó Deus. Às vezes nós pensamos até que o Senhor esqueceu, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor se afastou de nós. Mas tudo na vida tem um propósito, ó Pai. O Senhor passou esses dias e depois o Senhor retornou e o milagre foi bem maior. Ele não só foi curado da enfermidade, ele foi ressuscitado dos mortos, ó Pai, porque Tu tem poder, ó Pai. Obrigado porque alguém pode pensar que o Senhor está demorando, mas o Senhor nunca chega atrasado. É tudo no Teu tempo, ó Pai. E no Teu tempo, o Senhor vai fazer algo bem maior. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. No nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Queridos irmãos, uma mensagem bem conhecida, a passagem onde aconteceu a ressurreição de Lázaro. Ele estava enfermo, e a sua doença se agravou, mas a Bíblia diz que mandaram chamar Jesus Cristo, no versículo 3, as irmãs de Lázaro, e mandou a seguinte mensagem para Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. A mensagem era essa, mandou a mensagem para Cristo: quem amas? Lázaro. E ali contaram para Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo recebeu aquela notícia desta enfermidade, Ele disse que a enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quantas coisas acontecem na nossa vida, e a gente pode pensar que é o fim, mas Deus está trabalhando. Eu quero dizer essa notícia para você nesta noite: Deus está trabalhando em nossas vidas. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. E aqui, queridos irmãos, quando ele soube que ele estava doente, e ele já tinha recebido o recado, diz a palavra que ele ainda demorou-se 2 dias no lugar onde estava. Eu tenho percebido que Jesus Cristo, às vezes, quando a gente lê o Evangelho, ele atendia imediatamente alguns pedidos, e não precisava nem amar, ou seja, ter uma relação com aquelas pessoas. O pedido de Zaqueu, ele foi logo de imediato, atendeu. Aquela mulher cananeia que chamava tanto por ele, ele também atendeu. Mas um amigo em particular, alguém que tinha uma comunhão, gozava da amizade dele, ele demorou. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Você tem coragem de dizer isso para seu irmão? A gente não entende o trabalhar de Deus, mas Deus está trabalhando. É boa essa notícia, não é? Talvez você está demorando, é no tempo dele. Ele diz que ele demorou-se. Quantos recebem essa palavra nesta noite, irmão?
não está demorando, é porque é no tempo do Senhor. E essa promoção que não sai, e essa casa, a gente às vezes faz tanta pergunta a Deus, e esta revelação, e esta situação dentro de casa, essa situação que me atormenta, até quando? E é no tempo de Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus soube da história, ele poderia ir de imediato, mas ele não foi. E depois ele disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram os seus discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu voltas para lá? E Jesus respondeu: não são 12 horas o dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. O que me impressiona é a linguagem de Jesus Cristo, sempre falando sobre a sua missão, a sua vinda aqui a este mundo. Ele era luz, eles que andam com ele não tropeça, não anda em trevas, e ele falava muitas vezes através de alegorias, mas tinha uma mensagem importante para o nosso coração. E aqui, irmãos, ele diz assim: olha, mas se alguém andar de noite e tropeça, o que seria andar de noite? Na interpretação dos irmãos, se alguém andar no pecado, quem anda no pecado tropeça, mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus. O seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Queridos irmãos, quando eu vejo esse texto, Jesus Cristo explicando, diz que não vai tropeçar porque tropeça porque não há luz. Isto ele dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Você sabia que os discípulos, inclusive, iam muito para a casa de Lázaro também para almoçar, jantar, pernoitar? Ele frequentava muito aquela casa. Ele fez: nosso amigo. Você percebe que Lázaro, ele gozava de uma amizade dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele tinha uma relação com ele. O nosso amigo, ele diz aqui, ó, o nosso amigo e Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Por isso que diz que a morte é como um sono. Jesus sabia que ele tinha morrido, mas ele disse que ele estava dormindo e eu vou despertá-lo. Os discípulos não entenderam direito e disse assim, disseram pois os discípulos: ó, se ele dorme, está seguro. Se ele dorme, está salvo. Dormir não tem problema nenhum, mas Jesus Cristo aqui, o texto diz que ele significava, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Jesus Cristo gostava de explicar as coisas direitinho para os discípulos. Vocês vão ver algo, talvez que nunca viram no ministério. Lázaro morreu. Eu sei que Jesus Cristo, ele foi na casa de Jairo, a menininha lá de 12 anos morreu, ele foi lá, momentos após a morte dele, e ali levantou. Também a gente vê aquele centurião, seu servo, Jesus manda uma ordem, também salva ele, não é? Livra ele, e o filho da viúva de Naim também, ele foi lá. Eu vi um comentário de um teólogo que dizia o seguinte: o mestre Jesus Cristo, ele nunca fez uma cerimônia fúnebre, nunca, porque onde ele chegava, acontecia um milagre, ele ressuscitava. Ele nunca fez uma cerimônia fúnebre. Jesus não, nunca fez não, porque onde ele chegava, o morto ressuscitava. Mas aqui, no versículo 28, veja o recado que Jesus Cristo mandou. Olha, vai lá e diz a ela: o mestre chegou e te chama. Diga comigo assim: o mestre chegou e te chama. Interessante que esse recado chegou àquela mulher. E aqui, meu irmão, a notícia era tão boa que Jesus Cristo estava presente, era uma visita tão oportuna de Jesus Cristo. O mestre chegou naquele vilarejo, o mestre foi novamente para aquela família, e já não havia um jantar, nem um café da manhã, muito menos o almoço, mas era uma situação de muitas lágrimas. Lázaro havia morrido, e aqui o texto chega a dizer: olha, foi por causa e por vossa causa eu me alegro de que eu não estivesse lá, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Irmãos, as coisas às vezes parecem que é fácil, mas Jesus Cristo às vezes permite complicar. Pense nisso nesta noite. Às vezes Deus permite complicar. Eu me lembro de um colega discipulado, pastor Moisés, bem já avançado na idade e também no trabalho, e a gente passou ali alguns anos juntos, e ele disse certa vez na igreja, uma irmã pediu oração pela família, e ele disse: tá bom, vamos orar. E depois no dia seguinte, no culto seguinte, pastor, o senhor orou pela que ele pediu? Orei, acho que em casa piorou. Ele fez: vamos continuar orando.
Aí de 15 dias ele, pastor, o senhor está orando mesmo, pastor? Ele fez, estou, minha filha, porque está piorando mais. Ele fez, deixa ficar pior, deixa ficar insuportável, que Deus vai chegar com providência. Irmãos, às vezes Deus permite as coisas chegar num ponto que você diz, não tem jeito. Aí Jesus chega e dá vitória ao crente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, eu fico pensando essa vinda de Cristo. O mestre chegou em primeiro lugar, ele chegou trazendo esperança. Está aqui no versículo de número 21, e diz o texto, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas veja o verso 22 que ela diz, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires ao Pai, a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E ela dialogou com Cristo, eu sei. Ele disse que sabia no último dia. Aí Jesus disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estava morto, e a Bíblia diz que já fazia ali 4 dias, mas Jesus chegou trazendo esperança, em meio ao luto, em meio à desolação, à dor, à saudade, em meio às lágrimas, sim, em meio a uma situação tão triste, tão terrível, Jesus chegou trazendo esperança. Jesus sentiu a falta de Maria. Cadê Maria? Manda chamar, eu estou chamando. Você sabia que ela só estava em casa chorando, não teve nem força para encontrar com Jesus. Tem gente que tem sem força de vir para a igreja, tem que estar sem força de correr. A Bíblia mostra pessoas correndo e pedindo, mas vê outras pessoas que são servos do Senhor, mas estão sem força. E Jesus Cristo mandou chamar. Jesus Cristo poderia ir lá, mas ele queria que ela visse o milagre onde ele estava. Mande chamá-la, o mestre está aqui e te chama. Jesus Cristo chama a gente porque ele quer apresentar o milagre que ele vai fazer. Queridos irmãos, e aqui eu percebo uma situação que aconteceu também no Evangelho, que Jesus Cristo, onde ele coloca esperança no coração, a Bíblia diz que lá no João capítulo 21, a Bíblia fala a respeito de um grupo de 7 homens, liderados por Pedro, que estavam desanimados, supunham que Jesus já havia morrido e não tinha mais jeito, mas naquela madrugada fria, Jesus chegou renovando a esperança. Quando a gente pensa, alguém pensa que tudo está perdido, Jesus chega e dá vitória ao seu povo. Essa mensagem é muito forte. O mestre está cá e está te chamando e traz esperança. Se no seu coração a esperança morreu, se no seu coração os seus sonhos acabaram, se não há mais nenhuma alegria e seus castelos ruíram, se as coisas não estão engrenando, saiba de uma coisa, o mestre está chegando nesta noite, diz, e quando ele chega, ele muda a situação, ele muda o quadro, ele mudou a sorte de Jó, ele muda a minha vida e muda a tua vida também. Jesus, ele chama, venha para mim, todos que estão cansados, venha para mim, você que está decepcionado, oprimido, e eu vou transformar. Ele transforma desertos em lagos, ele transforma o choro em risos, ele transforma a tristeza em alegria. Jesus Cristo é a nossa esperança. Pode repetir comigo? Jesus Cristo é a nossa esperança. Esse é sim o Natal que nós pregamos, a nossa esperança é Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, ele trouxe esperança. Em segundo lugar, irmãos, Jesus também veio sentindo as nossas dores. Veja o verso 35. O verso 35 tem um versículo bem conhecido, o menor talvez, diz assim, Jesus chorou. Todos podem repetir comigo? Jesus chorou, ele sente a minha dor, ele sabe a tua preocupação, chegou no culto, até cantou, mas está ali e tal. Jesus sabe qual é a tua preocupação, algo para resolver amanhã, algo em casa pendente. Jesus sabe, ele sente as nossas dores. E ali o texto diz que Jesus chorou, não era hora de discurso. Aqui Jesus estava sentindo a dor daquela mulher, não era hora de solidariedade. Aquela hora, Jesus, ele chegou junto daquela mulher, quem sabe deu um abraço. E aqui, meus irmãos, eu fico pensando no livro que nós estamos lendo atualmente agora, ali, os amigos de Jó, quando eles chamam a atenção, quando eles chegam e vê o sofrimento de Jó, eles passam 7 dias e 7 noites ali com Jó, solidário, sem dar uma palavra, entendendo a dor de Jó, sentir a dor de Jó. E aqui Jesus Cristo, ele sentiu a dor também desta família. Jesus não fez um belo sermão, não, ele não disse frases de efeito, tudo o que ele fez foi chorar.
Tudo o que ele fez foi chorar. Um abraço e lágrimas. Jesus sabe, irmão, tem hora que não é discurso, não é mensagem, é o abraço de Jesus. Você pode receber um abraço de Jesus nesta noite também. Ele abraça a tua alma. Ele abraça a nossa alma, porque Ele sabe a nossa dor. Então Jesus, Ele traz, Ele vê também sentindo a nossa dor. Jesus sente as nossas dores. Ele sabe das nossas frustrações. Jesus sabe da minha, da tua decepção, do vazio da nossa alma, da saudade, e Ele chora conosco. É um sacerdote que entende o que é sofrer. Aqui a palavra de Jesus chorou. Afirma isso a respeito de Jesus Cristo, o nosso maravilhoso sumo sacerdote. Ele sabe tudo sobre mim, e Ele sabe tudo sobre você, e Ele chorou. Jesus sente comigo e com você. Ele se fez carne e habitou entre nós. Como ninguém, Ele conhece a nossa necessidade. Você pode dizer para seu irmão: Jesus conhece a tua necessidade. Você pode dizer? Diga para ele: Jesus conhece a tua necessidade. Ele sabe da tua dor. Jesus chegou trazendo esperança. Jesus chegou sentindo a sua dor. Você sabia que você entra no templo, pastor, Pai do Senhor, fala com seu irmão, e ninguém nem sabe o que você está passando? Só se Deus quiser revelar. Você sabia que Ana chegou, começou a orar e chorar, e o sacerdote ficou: aquela mulher está ali, não sabia. Só quem sabe o que eu sinto, o que tu sente é Deus. Só Ele sabe como você chegou até aqui. Só Ele sabe como é que nós estamos passando. E Ele sente a nossa dor. O mestre chegou, Ele está te chamando. O mestre chegou, traz esperança. O mestre chegou e também sente as nossas dores. Mas terceiro e último lugar, nesta reflexão, nesta quarta, do mestre que chega, Emanuel, Deus conosco, Ele chega trazendo vida. Veja o verso 43 e 44. Verso 43 e 44, o que é que diz o texto? Vamos lá? Diz assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44, a igreja crê, leia comigo, vamos lá? Saiu aquele, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixe-o ir. Irmãos, isso é assombroso, o poder de Deus. Quando Jesus chega, sabe o que acontece? 5 pães alimentam a multidão. Você sabe disso ou não? Quando Jesus chega, 2 peixinhos resolve a tua feira. Irmãos, é um milagre. A botija, o azeite não vai faltar. Deus é Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ainda hoje, Ele aumenta o meu e o teu pão. Eu ganho um pouco, Jesus é muito. Jesus transforma, Jesus dá condição. 40 anos no deserto e a sandália não ficou velha, e Deus abençoou. Alguém aqui tem um sapato de 40 anos, eu queria saber. Não tem não. Possivelmente seu pé cresceu um pouco. Principalmente o jovem adolescente vai crescendo e tal. Mas ali, que milagre foi isso? Era crescendo o pé dos meninos e o sapato crescendo também. Jesus faz milagre. Porque para Deus nada é impossível. Nunca leu isso na Bíblia? Pois Deus vai entrar com providência na tua casa. Se você crê, Ele disse: se tu creres, tu verás a minha glória. Jesus vem, irmãos, e Ele traz esperança. Jesus vem, meus amados, e sente a nossa dor. Jesus vem trazendo vida, e vida com abundância. Quando o mestre chega, a vida chega. Quando Jesus chega, a vida chega. Quando Jesus Cristo chega, irmão, Ele é a vida. Não foi Ele que disse isso? Eu sou o caminho, a verdade, sei o que mais? A vida. Um lar pode estar morto, mas quando Jesus entra, chega a vida. Chega a vida na tua casa. Chega a vida no teu casamento, na tua história. Jesus é a nossa vida. Ele sente a tua dor, e Ele é o Deus que nos dá vida. A vida que Cristo traz, ela é abundante, vida e vida com abundância. Não só abundante, é permanente. É vida com sentido, é vida frutífera. Ah, eu sou crente, não dá um fruto. Reveja essa sua crença. Você é crente, dê fruto. Ah, eu sou crente, quem conhece meu coração é Deus. Mas a Bíblia diz que pela árvore a gente vai conhecer os frutos, a árvore, pelos frutos que dá. Cadê os frutos? Pois Cristo quer limpar, quer podar e quer dar a você uma vida nova. Então, irmãos, Cristo, Ele é a nossa esperança. Ele trouxe vida a Lázaro. E eu quero dizer algo para você. Não sei se você crê. Ele traz vida para você também.
Você sabe alguém que está não morto há 4 dias, mas há 4 meses. Não morto há 4 meses, há 4 anos está morto. E Jesus quer te dar vida hoje. E talvez não seja nem 4 meses, seja 4 anos, seja 40, ou seja como aquele homem, 38 anos caído. Jesus chegou lá e deu vida a ele. Jesus tem vida para você. Uma vida significativa. Essa mensagem é esse meu coração. O mestre está cá e te chama. O mestre chegou aqui na IEBT, está aqui, está presente. A igreja é dele. E foi dado o recado. Jesus mandou por meio de Marta chamar ali aquela Maria. Mas o recado continha ainda as palavras. Ele te chama. Maria obedeceu e foi ao encontro de Jesus Cristo. Hoje Jesus está chamando agora você. Eu não sei se você vai ter a mesma atitude de Maria. Maria foi. Você acredita que isso é uma palavra do pastor Samuel? Não acredite não, porque não é minha não. Jesus botou essa palavra no meu coração para dizer que ele está te chamando hoje. Agora, se você for com Maria, você corra para os braços dele. Ou você, se não quiser, deixe para outro dia, para o meu que você quiser. E a mensagem que a gente ouviu foi tão bonita, musical. Jesus está chamando você. Você acredita? Não precisa sair do seu lugar não. Quem quer voltar hoje? Ele está te chamando hoje. Alguém nesta noite? Eu quero, pastor. Eu quero me aproximar de Jesus. Estou distante faz tempo. E nesta noite, eu venho porque eu sinto o chamado de Deus na minha vida. Se está acontecendo isso com você, está um sinal só. E eu vou dizer, Deus abençoe você. E a igreja vai dizer amém. Alguém no nosso meio? Dificilmente nas quarta-feiras eu faço apelo. Mas eu sinto hoje, o mestre está te chamando. Está te trazendo esperança. Ele está sentindo a tua dor. Alguém pode te julgar, te criticar, fazer o que quiser com você. Mas Jesus é quem te conhece. E Ele está trazendo vida para você. É uma oportunidade. Alguém, nesta noite eu quero, pastor. Para a honra e glória do Senhor. Não é para agradar nem o Senhor, nem a A, nem a B, nem o alfabeto. Eu quero agradar meu Deus. Você quer voltar nesta noite? É uma oportunidade. Para a glória de Deus. Bênção apostólica nesse momento. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe sua vida.